noite, então, para você. Boa noite, Nívia, Rubiane, Geisla, Antônia aqui também. Boa noite. Rose Alves. Boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui transmitindo da Igreja da Vila Helena, pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. E você seja muito, muito bem-vindo. É uma grande alegria ter você aqui conosco nessa noite, para adorarmos o nome do Senhor e louvarmos a Ele. E o nosso desejo é que você se sinta aqui, conosco, aqui na igreja. Esse é o meu desejo, que realmente você se sinta aqui pertinho de nós. E que o Espírito Santo de Deus esteja com você também. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar os louvores, então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por nesse momento nós estarmos aqui, ó Deus, mesmo em pequeno número transmitindo, mas com certeza mais pessoas estão olhando, ouvindo e assistindo essa transmissão. E que o Senhor esteja com cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor seja presente na nossa casa, onde cada um esteja, com nossos familiares também. E esse culto possa ser para adoração a Ti, ó Deus. Que nós possamos estar focados sempre em adorar o Seu nome. Obrigada por tudo, ó Deus, e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Ok, então. Vocês estão conseguindo ouvir? Algumas pessoas estão falando que está sem som. Responde aí, galera. Eu estou conversando aqui. Tá sem som ainda? Tá com som? Tá. No YouTube acho que tá com som, então. Eu ouvi algumas pessoas no YouTube falando. Tá muito baixo. Tá, a gente tá ajustando, tá, galera? Vou baixar aqui. Ok, vamos cantar, então. Beleza, vamos começar, então, os nossos louvores aqui com a música Sorria. Esse é o momento, então, para que você também cante com a gente essa música. Se você conseguir, entra aí na internet, coloca o nome da música Sorria, letra, e você vai ver a letra. Você vai conseguir acompanhar com a gente aí, tá bom? Se na vida falta um sorriso, é porque você não cantou. Pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Então o quê? Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Se os problemas são infinitos e não há razão para cantar, olha Cristo e sua vida vai mudar. Se os amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria
recomeçar e sentimos que fomos feitos para sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Cante com a gente. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo e sua vida vai mudar. Amém? Olha Cristo e sua vida vai mudar. Esse é o nosso desejo também para você. Vamos cantar mais uma música. Essa é uma música até bem conhecida do Inário, Porque Ele Vive. Essa letra nos diz que nós temos uma certeza, um futuro, porque Jesus está vivo, nós podemos crer no amanhã. Cante aí com a gente. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos
seja louvado. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Vamos ver aqui se tem mais alguém com a gente. Olha, bastante pessoas aqui já estão nos acompanhando. O pessoal que comentou que agora o som tá legal, né? Olha, muito, muito bom, viu? Eu agradeço muito, nós agradecemos muito a participação de vocês aí para nos ajudar. Maria de Lourdes, Barros de Jesus, boa noite, Deus abençoe a senhora também. Maria Zélia Gomes Araújo está pedindo oração aqui pela saúde, nós estaremos em oração. Beatriz também pedindo oração pelo Joacir. Então, nós estamos orando aqui, estaremos também em oração por todos os pedidos e muito obrigada pela sua participação, continue com a gente. E agora nós teremos uma mensagem especial, uma mensagem musical. Antes da mensagem musical, vou fazer uma oração. Querido Deus, obrigada, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui nesse momento. E cada um que está aqui, que começou a assistir agora ou que já está nos acompanhando, que o Senhor esteja com cada um. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Estamos aqui também em oração pelas pessoas que estão aqui pedindo a oração especial por alguém que está precisando, pela saúde. A Beatriz pediu pelo Joacir, que o Senhor esteja com ele, ó Pai. O Senhor esteja com cada um de nós, com cada um que está na sua casa. Talvez tenha pessoas aí que tenham pedidos que não tenham colocado aqui. Mas nesse momento, ó Deus, que o Senhor ouça esses pedidos, ó Deus, e atenda conforme a tua vontade, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor. Que nós tenhamos sempre fé e confiança no Senhor, ó Deus. E agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então agora nós teremos uma mensagem musical especial com a Aline e o Júnior que estão aqui para louvar o nome do Senhor. Meu Senhor, aqui estou, o que sou, pois formaste todo meu interior. Mesmo antes que eu fale, tu já ouves minha voz. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem. Examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno.
conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja de Vila Helena. Nós estamos felizes pela sua participação conosco através do YouTube, do Facebook, e queremos agradecer mais uma vez a nossa equipe técnica. Queremos agradecer aqui ao Luan, ao Alain, ao Joás, o Isaac, a Paloma, o Zinho. Temos aí também nos auxiliando hoje o Samuel. E obrigado, Júnior e Aline, por estarem conosco aqui, enaltecendo o nome do nosso Deus. Nós estamos acompanhando vocês aqui, os pedidos de oração, e você sabe, a cada quarta-feira, a cada domingo, nós estamos estudando o livro de Atos, mais especificamente a atuação do Espírito Santo na Igreja de Atos. E vimos, estamos agora no capítulo 15, que a igreja ela estava em oração, ela estava buscando o poder que o Senhor Jesus havia prometido, e esse poder foi concedido. Nós vemos os discípulos efetuando curas, milagres, maravilhas, prodígios, a igreja crescendo, animada, feliz, e temos a plena certeza de que a promessa do Senhor, quando aconteceu no derramamento da chuva temporânea na igreja primitiva, voltará também, ou se estenderá, se ampliará na igreja remanescente. Exatamente com a chuva serôdia. Então, eu lhe convido, mais uma vez, a fechar os seus olhos e juntos, então, podermos orar ao nosso Deus, pedindo o poder do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Estamos na tua casa de oração. As portas estão fechadas, mas, graças à tecnologia, graças, Senhor Deus, à sabedoria que o Senhor concede aos teus filhos, a tua mensagem não se calará. Pelo contrário, ela irá se propagar por todo o mundo. E pedimos agora, nesse momento, que o teu santo e bondoso Espírito nos ilumine ao estudarmos a tua palavra. Que se caso venhamos nos esquecer de algo, que o Senhor fale por nós. Mas que, sobretudo, Senhor, visite cada um dos lares que estão nos assistindo nesse momento. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor sabe dos temores. Conhece também a alegria em que há nesses lares. Que os teus anjos façam morada, Pai querido. E que possamos todos juntos, no dia da tua volta, estarmos preparados, prontos, para recebermos de ti o galardão da vida eterna. Ouve, Senhor Deus, inclina-se essa humilde oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amigo. Minha amiga, você está com a palavra do Senhor aí, então eu lhe convido para que você possa abri-la agora, então, no livro de Atos, no capítulo 15, e juntos, então, vamos estudar aquilo que aconteceu no retorno de Paulo e Barnabé, que eles tinham ido a Antioquia, você se lembra muito bem que nós estudamos isso, né? E eles voltaram, então, agora para Jerusalém. Por quê? O que aconteceu? Houve ali um problema, né? Alguns judaizantes saíram da igreja lá de Jerusalém, se dirigiram para a igreja de Antioquia e estavam ali colocando dissensões, estavam colocando ali problemas, estavam ali tentando trazer divisão ao povo do Senhor. Veja o que diz aqui o relato do capítulo 15, do verso 1.
Olha aqui comigo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circundastes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Interessante. Paulo, Barnabé saíram para poder pregar o evangelho aos gentios. Houve o êxito, o sucesso, a igreja cresceu, mas algumas pessoas não estavam felizes com isso. Saíram sem a autorização, veja só aqui, nós lemos aqui, né? Eles não estavam autorizados a se dirigirem para lá, para Antioquia, e ali, então, começaram a dizer: olha, vocês que não são judeus, antes de aceitarem a Cristo, precisam se tornar judeus. Vocês precisam ser circuncidados. Ora, como eles fizeram tal afirmação? Será que, de fato, a lei cerimonial que eles tanto valorizavam estava acima do aceitar a Cristo? Não é possível que isso venha a acontecer. Então, de qualquer forma, o que aconteceu ali no seio da igreja nascente? As pessoas começaram, então, alguns, né, a acreditarem nisso. E isso causou uma perturbação na igreja nascente. Percebemos que aqueles homens, eles queriam modificar algo que havia sido dado por Deus, uma doutrina. E, sinceramente, quando nós analisamos os textos bíblicos aqui, a gente vê se essa dissensão, ou as que acontecem até nos dias de hoje, se é culpa da doutrina de fato, ou se isso procede da mente do homem. Uma doutrina que ela é dada por Deus, por intermédio do Espírito Santo, ensinada por Jesus e transmitida através da sua palavra. Como essa doutrina pode estar equivocada? Qual o erro que pode existir nela? Quando nós analisamos a palavra do Senhor e vemos o relato ao longo da história, nós vemos claramente que os problemas eles são criados pelos próprios homens. Perceba aqui, na continuidade do relato aqui, o verso 2, o verso 3, o verso 4, eles dizem, olha só: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Paulo e Barnabé acabavam de falar, de dar as boas novas, havia aceitação daquelas pessoas. E agora chega aquelas outras enviadas, não pela igreja, mas você sabe por quem elas foram enviadas, e começam a trazer dissensão, começam a querer botar Paulo e Barnabé contra a igreja, ou a igreja contra eles dois. Mas Paulo e Barnabé, guiados pelo Espírito, porque lembre-se, eles foram para lá, porque eles foram enviados pelo Espírito Santo. Então havia ali a bênção do Senhor. Eles agora, então, resolvem voltar a Jerusalém para poder contar o que estava acontecendo. Eles eram tão simpáticos e amigos da igreja que, nos versos que nós lemos aqui, nós vemos que eles foram acompanhados até certo ponto. E isso demonstrava apreço, estima, cuidado, carinho, amor por parte da igreja para com Paulo e Barnabé. Eles, então, seguem o seu caminho de volta, têm que passar por algumas cidades. Aqui são citadas, por exemplo, a Fenícia e a Samaria, onde Paulo e Barnabé já haviam o quê? Fundado igrejas. E confirmaram, ratificaram a palavra do Senhor. Estavam ali disseminando a alegria pela conversão dos gentios lá em Antioquia, aquele grande centro comercial. E então eles, no caminho, eles não se demoraram tanto nessas cidades, porque eles tinham algo a resolver muito sério. Né? Então, o verso seguinte aqui diz, o verso 4, que eles chegaram a Jerusalém e eles foram, o quê? Leia comigo aí no verso 4. Eles foram bem recebidos. A igreja de Jerusalém não havia mandado aqueles judaizantes para lá, pelo contrário. Ela também estava ali assustada com aquele fato desses homens tendo ido para lá causar tanto estardalhaço e prejuízo à pregação da palavra. Nós vemos aqui no verso 4 que eles foram bem recebidos e estavam ali a liderança da igreja, os apóstolos, os presbíteros, e eles relataram tudo o que Deus havia feito por eles. Nós vemos aqui
que eles contam como o evangelho estava penetrando no coração daqueles gentios. A palavra do Senhor aqui nos diz que eles contaram tudo o que havia acontecido, diz o verso 4. Eles falaram que aqueles homens da seita dos fariseus, eles haviam dito aos gentios que era necessário que eles fossem circuncidados e que eles precisavam observar a lei de Moisés. Parece uma coisa simples, mas o que eles estavam ali falando tinha a ver com a questão da doutrina da salvação. Eles estavam dizendo que se eles não fossem circuncidados, se eles não obedecessem à lei, eles não seriam salvos. Eles se esqueceram completamente de que quem salva é Cristo Jesus. Eles, ditos como conhecedores da lei, da palavra, estudantes das Escrituras, eles haviam esquecido de que aquelas leis cerimoniais, elas apontavam para o ministério salvífico do Senhor Jesus Cristo. Eles, de fato, algumas coisas precisavam ser observadas, mas a lei havia sido abolida na cruz. Eles não conseguiram entender isso, a lei cerimonial. Os gentios, eles não precisariam passar por aquilo que o povo de Israel passou, porque ele foi um povo escolhido do Senhor. A aliança que foi feita com Abraão ainda. Então, perceba, eles estavam sem poder ter autoridade de transmitir para o povo aquilo que eles queriam empurrar a goela abaixo. Eles queriam modificar a doutrina da salvação. Eles não explicaram a verdade. Eles precisavam, olha só, eles precisavam, de fato, eles precisavam ali serem tocados pelo Espírito Santo. E aqui eu chamo a sua atenção, nem todos que estão na igreja recebem o dom do Espírito. É necessário, como nós vimos na lição da Escola Sabatina ontem, humildade. Precisamos reconhecer que somos pequenos. Precisamos orar, buscar o Senhor. Precisamos receber o batismo do Espírito Santo. E esses homens estavam contendendo ali com a igreja. Estavam prejudicando o avanço da obra. Estavam colocando coisas que não eram necessárias que os gentios eles pudessem observar. E ali, então, depois que Paulo e Barnabé, eles fazem ali o seu relato para os líderes da igreja acerca do que havia acontecido, eles agora se reúnem com a igreja. E aqui acontece o primeiro concílio registrado. O concílio de Jerusalém, no ano de 49 depois de Cristo. Veja, quase 20 anos depois da morte do Senhor, a igreja se reúne, porque já estava acontecendo ali dissensões. E a palavra nos narra aqui que neste concílio foram resolvidas grandes situações. Existia, de fato, a questão da circuncisão, mas não foi só esse o tema tratado no concílio. Nós vamos ler aqui mais para frente um pouco. E perceba, no verso 7, diz que houve ali um grande debate. E Pedro, então, ele toma a palavra e ele começa a discursar para aqueles que estavam ouvindo, acerca daquilo que o Senhor havia feito por intermédio dele. Ele diz aqui no verso 7, olha só, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Pedro estava falando ali para aquelas pessoas algo que havia acontecido há pouco tempo, há mais ou menos 10 anos atrás, quando ele teve aquele sonho do lençol, e ele foi para a casa de Cornélio, e ali a mensagem chegou pela primeira vez aos gentios. Um fato reconhecido pela comunidade cristã. Pedro continua o seu relato e ele diz, ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles quem? Aos gentios. Pedro também não entendeu, e nós já estudamos isso lá no capítulo 10. Inicialmente, Pedro não tinha compreendido como aquele lençol cheio de animal imundo, o Senhor mandou matar, comer, o que era aquilo? E, de repente, chega aqueles homens dizendo que Cornélio estava esperando para poder receber as boas novas. Pedro se dirige para lá, encontra uma classe bíblica ali na casa de Cornélio, a sua família, os seus funcionários, os seus amigos. E ali, então, como se diz hoje, a ficha caiu para Pedro.
E ele percebeu que não havia diferença entre o judeu e o gentio. Que diante de Deus todos são iguais. Não há acepção de pessoas. Pedro continua o seu relato ali e perceba que em momento algum Lucas registra que alguém levantou a mão, que alguém balançou a cabeça, que alguém discordou porque era um fato. Não havia como mentir, não havia como contradizer. Aquilo havia acontecido. Era a verdade. Pedro diz que era ali, veja, acompanhe comigo a leitura aqui do verso 8. Deus conhece os corações, lhe deu testemunho e concedeu a eles, aos gentios, o Espírito Santo. E ele, então, continua dizendo, da mesma forma que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Grandiosa prova de que não há diferença. Não há ninguém melhor ou pior. Deus abençoa a todos. Pedro ali, ele continua o seu relato e ele diz, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. E agora, então, ele chama a atenção da igreja e ele diz, agora, por que, pois, tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Os fariseus chegaram ao ponto de descreverem 613 leis, 365 com caráter negativo, e dizer, olha, proibições, né? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E esse número de 365 representava uma negação por dia do ano. E as outras 248 positivas, aquilo que você deveria fazer, que você deveria realizar, representando cada osso do corpo humano. Quando você junta os 248 com 365, você que é bom de matemática, aí você sabe, deu 613 leis que precisavam ser cumpridas. E Pedro lembra para eles que nem nós e nem os nossos pais puderam suportar, e agora vocês querem passar isso para outros. Detalhe, aqueles homens que se dirigiram para a igreja de Antioquia, cobrando deles toda a questão da circuncisão, esses homens eles não participaram do concílio. Por que não? Porque eles estavam acusando. Eles estavam querendo modificar. E não seria justo que eles estivessem ali no meio. Eles deram a opinião dele e agora o grupo ali iria julgar. E os apóstolos, os presbíteros, os membros da igreja, naquele grandioso concílio de Jerusalém, estavam ali agora ouvindo. Pedro não foi para lá. Pedro testemunhou o que Deus fez através dele para alcançar os gentios. E ele termina a sua parte, ele diz assim, olha, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. No verso seguinte, Lucas registra que a multidão estava em silêncio. Ninguém se pronunciava. Todos eles ali, olha só, estavam agora para ouvir a Barnabé e Paulo. Ouvir o quê? Ouvir as maravilhas, os sinais, os prodígios que eles haviam realizados no meio dos gentios. E em seguida, depois do relato de Paulo e Barnabé, eles já haviam conversado com a liderança anteriormente, e eles demonstraram ali para a comunidade mais ampla, agora, aquilo que Deus havia feito através deles. Se levanta agora Tiago, o irmão de Jesus, o último a falar. E aqui é interessante, porque muitos declaram que Pedro havia recebido o bastão da igreja, que Pedro era o representante da igreja. Mas no Concílio de Jerusalém, no primeiro Concílio de Jerusalém, a gente vê que quem é o líder maior ali é Tiago, o irmão de Jesus. Aquele que veio a crer no seu irmão como Salvador tardiamente, não quando estavam juntos ali no início do ministério. E Tiago se levanta presidindo ali aquela comissão, e ele se utiliza das mesmas palavras que os outros iniciaram ali, chamando a atenção. Não repreendendo, mas que todos estivessem ouvindo, olhando para ele, para esclarecerem aquilo que era muito importante para a sobrevivência da igreja, para o bom andamento da unidade doutrinária da igreja. E Tiago, então, aqui, o verso 13, nos diz
que ele chama os irmãos, né? Irmãos, atentai às minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios. O que ele está fazendo aqui? Ele está reprisando aquilo que Pedro havia dito, que eles acabavam de ouvir. Ele falou aqui também, olha só, que as palavras que Pedro havia proferido por eles, aliás, que Pedro havia proferido para eles, acerca do que Deus fez em sua vida, ele agora busca a Escritura. Ele busca a Septuaginta, aonde ele vai direto no livro de Amós, no capítulo 9, nos versos 11 e 12. E ele diz, cumpridas estas coisas, ou melhor, ele lê, né? Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor. E também quem? Na sua Bíblia, quem está chamando aí? Todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, ou que se chamam pelo nome do Senhor. Faz essas coisas conhecidas desde séculos. Quando Tiago termina a leitura, nós percebemos aqui, no texto bíblico, que aquela assembleia está calada. Sabe por que isso? Porque onde o Senhor fala, o homem se cala. Estava ali agora o testemunho de Pedro. Estava ali agora apresentado o Paulo e Barnabé, o que foi feito através deles pelo Espírito Santo. E para ratificar, para chancelar a palavra do Senhor. Em seguida, nós vemos que a Assembleia, unanimemente, concorda com aquilo que foi exposto. Não haveria necessidade de se tomar um voto acerca da doutrina dada pelo Senhor. A gente toma um voto para comprar um microfone, para comprar uma câmera, para eleger alguém na igreja. Mas aquilo que o Senhor determinou, cabe a nós apenas aceitarmos. E diante do que foi exposto, Tiago se dirige agora para a decisão, para a conclusão ali do concílio. O relatório final acerca da circuncisão e acerca também dos outros 3 temas que foram debatidos ali. E Tiago, ele diz, no verso 19, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O que Tiago está dizendo aqui é que as leis não deveriam cair pesadas sobre os gentios, porque eles aceitaram o Senhor, e a graça do Senhor bastava para que eles fossem salvos. Tiago, ele diz que é necessário que se faça uma carta, que se escolham mensageiros para poder dar as notícias referidas ao concílio, as decisões tomadas ali para os gentios. E ali, então, ele diz, vamos escrever-lhes que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, porque existia a preocupação também que tudo estava corrompido ali, o sacerdócio, né? Então se oferecia ali animais a ídolos pagãos, e a carne desses animais eram vendidas no comércio. E ali, então, havia a dúvida, pode-se comer dessa carne? Não pode. E o concílio aqui registra que os novos conversos, os gentios ali, eles deveriam se abster desse alimento. É o que está escrito aqui, olha só. Eles deveriam abster-se das contaminações dos ídolos. E mais, a outra decisão tomada era em relação às relações sexuais ilícitas. No templo de Diana, de Artemisa, as sacerdotisas, elas se entregavam numa grande orgia com os fiéis, ou os ditos fiéis. E ali foi recomendado que os gentios ali, os novos conversos ali, eles também se separassem disso. Não participassem de maneira alguma, seguissem a orientação de Deus.
a relação monogâmica que deveria acontecer após o casamento. Eles também tomaram a decisão, a quarta decisão tomada no concílio, e Lucas escreve aqui no verso 20, de que eles também não deveriam comer a carne de animais sufocados e o seu sangue. Porque, de fato, havia a recomendação dada por Deus para que o seu povo não se alimentasse do sangue pela questão da saúde. Não era saudável, não era bom. E quando sufocava-se o animal, o sangue daquela carne ali, ele não era extraído. Quando o povo de Israel comia ali o cordeiro, ele tirava todo o sangue. Então, com essas 4 decisões do Concílio de Jerusalém, ela então é redigida, e eles agora precisam enviar essa notícia. E é o que nós lemos aqui no verso 22, quando Lucas diz que pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, que eles elegessem homens para voltar com Paulo e Barnabé, para poder entregar uma carta com as recomendações do concílio. E esses homens foram escolhidos. Aqui o verso 22 diz que um foi Judas, Barsabás, que inclusive o seu irmão foi um dos indicados para substituir Judas Iscariotes, lá quando da eleição entre ele e Matias. E também Silas, que é a abreviação de Silvano, que eram homens notáveis entre os irmãos. Então a Assembleia escolheu esses 2 para voltar com Paulo e Barnabé. Por que fizeram isso? Porque se de repente Paulo e Barnabé voltam sozinhos, aqueles judaizantes ainda estavam lá esperando. E eles poderiam, já que eles queriam mudar a doutrina da salvação, acusar a Paulo e Barnabé de quê? De adulterarem o documento redigido em Jerusalém. Então, com esses outros 2 homens de caráter notável, como diz aqui a palavra, Judas e Silas, ficava mais seguro de que aquelas palavras que estavam contidas naquela carta, de fato, havia sido redigida lá no concílio. E então se escreveu, no verso 23 aqui, Lucas diz que escreveu pela mão deles, dizendo: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Esse é o primeiro documento da igreja. E aqui você vê que tem o remetente, tem o destinatário, tem um assunto a ser tratado. É bem verdade que a carta foi curta, foi breve, mas ela foi ao ponto, ela foi direta. Visto sabermos, diz o verso 24, que alguns que saíram de entre nós, e agora perceba aqui o verso 24 que diz, olha, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, aquele documento estava chegando ali para haver um alívio acerca daquela tensão criada. Porque como é muito ruim ter uma discussão no seio da igreja. Aqueles fariseus que foram para lá sem ser mandados, realmente, alguns deles poderiam até ser reconhecidos pela sua autoridade. E alguns creram neles. E agora você imagina alguém pregando a verdade como Paulo e Barnabé ali estavam. E esses 2 homens ali, ou aqueles homens ali, nós sabemos quantos são, de fato, dizem, não, eles estão errados, não tem que ser dessa forma, tem que ser assim. Que coisa terrível. Mas movidos, guiados pelo Espírito, o Concílio de Jerusalém redige a carta e faz com que ela chegue ao seu destino com a sua decisão, com a sua conclusão, inclusive e principalmente reafirmando aquilo que Paulo e Barnabé haviam pregado. Veja a sequência aqui desse documento no verso 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Estava escrito, documentado, e todos 2, Silas e Judas, estariam corroborando com Barnabé e com Paulo. Para fazer o quê? Com que a unidade doutrinária da igreja ela pudesse ser solidificada. Para que houvesse o crescimento, que já estava, de fato, a continuidade do crescimento, é melhor dizer assim. E aqui nós lemos juntos, olha só aqui o verso 29.
Quais foram as resoluções? Primeira, vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. E eles terminam os saudando, né? Saúde. Mas o verso 28 aqui diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Ou seja, eles estavam dizendo aquilo que esses homens estavam dizendo, para vocês serem circuncidados, esqueçam isso, não precisa passar por isso. Mas nós recomendamos a vocês que se abstenham das carnes sacrificadas, não comam o sangue, deixem as relações ilícitas de lado. E ponto final. Para que mais discussão? Basta ser aceito. E aí saem esses 4 homens, então, se dirigindo para Antioquia, mas no meio do caminho eles encontram as outras igrejas, pegam o documento e mostram, está aqui, olha aqui, está vendo? Ó. O Concílio de Jerusalém lá está nos dizendo o que temos que fazer. E se não bastasse o que está escrito, está aqui os homens para testemunhar do que foi decidido lá. E houve aqui, diz o verso 36, então, ou melhor, o verso 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, e quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Na realidade, a igreja já estava ansiosa pelo retorno desses homens para poder resolver essa situação, porque estava trazendo incômodo. E como Paulo e Barnabé haviam pregado, haviam feito com que aquelas pessoas nascessem no reino dos céus, havia um carinho, um amor muito grande por eles. E eles partiram imediatamente pregando e dizendo acerca do que havia sido resolvido no concílio. O verso 32 diz que Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos. E o que mais fizeram? Os fortaleceram. Esse é o nosso papel, irmãos. Realmente, a igreja ela tem sido atacada por heresias e mais heresias. São cíclicas, elas vêm, elas vão, não tem nada de novo. Quando a gente vai pegar a história da igreja, a gente vê que a questão do perfeccionismo, Yehoshua, o ataque à Trindade, tudo isso aí a igreja sempre passou a sua vida toda combatendo. E onde é que se resolveu tudo isso? Na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor tem a solução para se dissipar esses erros, esses enganos. É por isso que Jesus havia dito para nós estudarmos, para nós examinarmos, para nós pesquisarmos. Perceba que no concílio houve o testemunho de Pedro, houve o testemunho de Paulo, mas Tiago utilizou-se das Escrituras. E ninguém podia falar nada contra, porque foi Deus quem decidiu. Quando eles chegam a Antioquia, então, o verso 33 diz que eles se demoraram ali por algum tempo. Os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas Silas permaneceu por ali ainda algum tempo. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, porque eles queriam continuar o quê? Ensinando e pregando. A ordem de Jesus era essa: ide por todo mundo, batizar e ensinar e aguardar todas as coisas. Ajude para que os meus filhos permaneçam, porque não é fácil viver num mundo corrompido, onde o inimigo ele envereda por todos os lugares, até mesmo no seio da igreja, se utilizando de alguns para haver separação. Mas eles estavam determinados ali para poder ajudar. E conseguiram fazer isso com êxito, por quê? Porque eles estavam sobre a guarda, a proteção e a inspiração do Espírito Santo. Quando, então, eles estão ainda ali, Paulo e Barnabé agora começam a planejar a segunda viagem missionária, que se deu ali entre os anos 49 e 52 depois de Cristo. Paulo e Barnabé estavam conversando, amigos, companheiros, e eles, então, disseram, voltemos agora para visitar os irmãos. Paulo fez essa sugestão. Por todas as cidades nas quais nós anunciamos a palavra do Senhor. Por que isso?
Leia aí na Bíblia. Veja aí na sua Bíblia, no verso 36, por que é que Paulo chega para Barnabé e faz essa proposta? Está escrito aqui, olha, para ver como passam. Que cuidado, que carinho, que amor. Eles sabiam que, como aconteceu em Antioquia, iria acontecer nas outras igrejas. Pessoas iriam para ali para poder tentar prejudicar a sua fé. Mas eles, como um bom pastor, procuravam cuidar das ovelhas do Senhor. Barnabé queria levar a João, chamado Marcos. E aqui, então, o verso 38 diz que Paulo não achava justo. Porque você deve se lembrar que Marcos ele caiu fora da última vez que foi proposto uma viagem. Marcos olhou e imaginou que iria passar por privações, dificuldades. E voltou para casa, mas agora Barnabé queria trazê-lo para acompanhar. E Paulo não achou essa ideia muito boa. E alguns olham para esses versos aqui e imaginam que houve ali um grande problema entre Paulo e Barnabé, que eles romperam a sua amizade por causa disso. Por causa da palavra que tem aqui no verso 39, quando diz que eles tiveram tal desavença, que vieram a separar-se. Mas eles não brigaram. Não. Eles não concordaram. E o que foi que aconteceu? Em vez de ser um grupo, tornou-se 2 grupos. E os 2 grupos tiveram êxito, sucesso na pregação do Evangelho. Posteriormente, você deve se lembrar quando Paulo escreveu a Timóteo. E ele pediu a Timóteo para levar alguém ao seu encontro. Você lembra quem foi? João Marcos. Paulo chama. E aí fica registrado de que não havia problema, que não houve dissensão, separação aqui. Não, eles se separaram para se multiplicar. A igreja não estava rachando, pelo contrário, ela estava crescendo, ela estava prosperando. Marcos, ele como um novato ali na fé inicialmente, ele foi preparado. E é bem verdade que nem todos nós somos ou temos a disposição de sermos missionários. Eu lhe pergunto, você teria coragem de ir para o Iraque, para a Síria, para o Afeganistão, para os países da África, para pregar o Evangelho? Nem todo mundo tem esse dom. E nem por causa disso é amaldiçoado, não. A cada um de nós, Deus nos deu uma porção do seu Espírito para podermos juntos colaborarmos para o avanço da sua obra. Mais uma vez, nós vemos ratificados aqui na palavra do Senhor, que quando a igreja, quando os seus líderes, quando os membros buscam o Espírito Santo, ele está à disposição para poder fazer com que a sua obra, a obra do Senhor, cresça, prevaleça. Não adianta conhecimentos técnicos, acadêmicos, se não houver submissão ao Espírito Santo. Hoje, a igreja que vive no tempo do fim, mais do que em qualquer outro momento da história, necessita desse poder para sair e pregar o Evangelho. Mas sair como? Numa situação a qual nós não podemos nem nos cumprimentar, não podemos nem nos aproximar. Uma das razões está aqui. A gente está na igreja, você está na sua casa. E se você crer, você será abençoado. O Espírito Santo cuidará de você, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, da sua saúde. E principalmente, amigos, irá nos ajudar a estarmos prontos no dia que o Senhor Jesus voltar. Nós vamos ouvir uma música agora. A Aline vai nos presentear com mais uma canção. E em seguida nós vamos retornar, então, para podermos pedir a bênção de Deus, do Espírito Santo, sobre as nossas vidas.
O mundo mergulhou num abismo sem fim e não existem chances de mudar. E quantas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão, e aos cativos desse mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz que é hora de pregar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus. Eu posso então me esconder, esperar o fim chegar, ou posso simplesmente do amor de Deus falar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. E esse evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, nossa eterna redenção, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Obrigado, Aline. De fato, o Senhor Jesus vem para nos buscar. E essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa alegria. Nenhuma das promessas do Senhor jamais falhou. E essa não há de falhar. Estamos, de acordo com as profecias bíblicas, vivendo o tempo do fim. Ou melhor, o fim do tempo do fim. Pouco tempo falta. Pouco tempo resta. O Senhor tem enviado o seu Espírito Santo
para nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele tem enviado o seu Santo Espírito para nos ajudar a estarmos em conexão com Ele. E eu quero lhe desafiar, meu amigo e meu irmão. Eu quero lhe desafiar a se entregar nos braços do Senhor. Confiar nele plenamente. De que tudo vai passar de fato. E quando todas essas coisas ruins passarem, nós iremos ver o sol da justiça voltando nas nuvens dos céus, cercado por todos os anjos, para nos levar para um lugar onde não haverá mais a dor, o pranto, o luto, a tristeza, nada disso. Vale a pena ser fiel. O que nós estamos vendo na palavra do Senhor, que Ele deixou registrado para mim e para você, é que quando nós confiamos nele, Ele honra a nossa fé. E assim a sua igreja tem crescido, tem se multiplicado. A sua palavra tem sido propagada. A igreja está fazendo a sua parte. O Espírito Santo está pronto para fazer a parte dele. Mas você precisa fazer a sua parte. Precisa abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É exatamente esse o pedido que nós vamos fazer nesse momento através de uma oração. Eu lhe convido a você fechar os seus olhos e então podermos elevar juntos essa oração ao nosso Pai. Querido Deus e amado Pai, graças te damos pela sua bondade, pela sua longanimidade, pela sua misericórdia e por sua graça. Mais uma vez vimos a atuação nítida, clara, do Espírito Santo nas decisões da tua igreja. E sabemos que o Senhor está conduzindo a tua igreja neste momento. O Senhor não nos desamparou. O Senhor não se afastou, pelo contrário. O Senhor está próximo de nós. O Senhor faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer um pelo outro, de estarmos próximos, abraçando. Mas através da tua palavra nós encontramos conforto, consolo, esperança de que o Senhor nos ama incondicionalmente, que sofre com o nosso sofrimento, mas que se alegra com a nossa alegria. Pai querido, visita cada um dos lares que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Os lares dos nossos irmãos, amigos, que também fazem com que essa transmissão possa ir ao ar. Pai, tudo o que estamos fazendo é somente para engrandecer o teu nome. Temos falhas, somos imperfeitos, mas ajuda-nos a crescermos na tua graça. Que os nossos lares, Senhor Deus, seja a habitação dos teus anjos. Que, de fato, o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. E assim, Senhor Deus, quando a tua última promessa se cumprir, a de que o Senhor vai voltar nas nuvens dos céus, possa nos encontrar prontos para recebermos de ti a coroa da vida eterna, Senhor. Continua conduzindo a tua igreja. Continua, Senhor Deus, trabalhando no coração dos governantes desse mundo, ajudando para que os teus filhos, Senhor Deus, possam continuar a te adorar em espírito e em verdade, fazendo, Pai querido, com que a tua obra seja completa, terminada, e assim ficarmos livres desse mundo mau. Concede a noite de paz, um sono tranquilo e restaurador. Dá o perdão dos nossos pecados, a multiplicação da nossa fé. Pois nós fazemos esses pedidos, Senhor Deus, certos de que o Senhor se inclina, nos ouve e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Foi uma alegria estarmos juntos novamente. Quarta-feira, nesse mesmo canal, nessa mesma página, voltaremos. Estaremos estudando a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz.